www.vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Olá, bom dia. O plenário da cidade de hoje fala sobre as políticas públicas para o meio ambiente, fala sobre as atividades dos movimentos sociais que são orientados, né, tocados, né, avançados, são levados à frente em suas atividades, em suas manifestações e orientações por ativistas do meio ambiente e também do próprio mandato do vereador João Alfredo, do PSOL, que é o entrevistado de hoje do programa plenário da cidade. Vereador João Alfredo tem experiência da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal, relatorias importantes na Câmara Federal, comissões também, participou como membro titular e suplente de comissões importantes na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, teve representando o Brasil em outros países, né, a partir das necessidades das casas parlamentares nas quais participou e nos dá a honra da sua presença aqui no programa. Essa semana nós temos aí o dia 5 como Dia Nacional do Meio Ambiente e o vereador é professor de Direito Ambiental, é um dos ativistas importantes, defensor dessa causa aqui na Câmara Municipal de Fortaleza e, naturalmente, em vários segmentos sociais onde é possível participar. Vereador João Alfredo, bom dia, é uma honra recebê-lo mais uma vez aqui no programa plenário da cidade. Bom dia, Paulo, o prazer é todo meu. Vereador João Alfredo, a pauta da política ambiental, das políticas públicas para o meio ambiente, começam a fazer parte das prioridades dos governos ou ainda são pautas secundárias? É uma pergunta meio que genérica, mas que lhe pede um ponto de vista, né, sobre a necessidade de abordagem, de elaboração, de orçamento e de execução de políticas públicas nesse setor, vereador. Paulo, essa sua pergunta eu acho que é muito importante porque ela traça, vamos dizer, o quadro, né? Ela define o quadro em que nós estamos imersos hoje, em pleno século XXI. Eu diria que há um descompasso. Qual seria o grande descompasso? Há uma crescente conscientização da sociedade, compreensão da sociedade da questão socioambiental. Não é? Recentemente foi publicada uma pesquisa e a população do Brasil ela já sabe que nós estamos imersos numa crise climática de precedências nunca vista antes, né? Nunca vista ou nunca ocorrida antes com a humanidade na história do nosso planeta, da vida aqui no planeta Terra, tá certo? Mas, por outro lado, nós não temos políticas públicas, para usar essa expressão, né, que deem conta, tá certo, de uma mudança de postura, de uma mudança de paradigma, de uma nova forma de pensar a relação da sociedade humana, né, com a natureza, com o ambiente natural. Então, esse é o grande descompasso. Por quê? Porque, veja... Foi anunciado, inclusive, né? O quê? Esses problemas ambientais que nós estamos passando. Sim, você tem toda a razão. Há décadas. Pronto. Né? Quando você fala do Dia do Meio Ambiente, você falou o Dia Nacional, na verdade é um dia mundial. Claro que o Brasil adota também, não é? Ele foi definido na primeira conferência que as Nações Unidas fizeram sobre meio ambiente em Estocolmo, em 1972. Olha quantos anos já temos aí, tá certo? Quer dizer, nessa em 72, pela primeira vez os países se reuniram, não é, para fazer essa análise. Não é? E de lá para cá, usar de novo essa sua feliz expressão, os avisos têm sido constantes, não é? Do ponto de vista, principalmente, mas não só, da questão climática, não é? Ou seja, o problema do aquecimento global e das mudanças climáticas. Não é? A ponto de que, em 2007, nós tivemos o 4º relatório. Eu falo do 4º, nós já tivemos o 5º agora, no ano passado. Mas o 4º ele é o mais importante porque, pela primeira vez, de uma forma inequívoca, né, os cientistas do mundo todo, que se reúnem no painel intergovernamental de mudanças climáticas, afirmaram com certeza de 90%, que nós estamos vivendo uma época de superaquecimento do clima no planeta, que isso já causa hoje
não é? Mudanças climáticas. Degelo nos é o degelo, são os furacões, tá certo? É a seca que se torna mais intensa, são as enchentes, é a desertificação que já avança em muitos países, em muitas regiões semiáridas do planeta e que esse aquecimento global é causado por atividades humanas, portanto não é um fenômeno da natureza. É um fenômeno do homem. É a intervenção do homem, mas vamos pensar o homem, na verdade, como a forma como essa sociedade se organiza, né? Ou seja, a sociedade capitalista, porque você não pode colocar na mesma conta, no mesmo patamar de igualdade, um africano, não é? Lá da região subsaariana, tá certo? Que consome quase nada, um haitiano, que são as populações mais pobres do planeta, né? Com as classes médias e altas, tá certo? Não é? Dos Estados Unidos, da Europa ou da América do Sul, inclusive do Brasil, do ponto de vista do hiperconsumo. Né? Então você tem um modelo, tá certo? Tem um modo de produção, que é o modo de produção capitalista, que olha a natureza como uma mercadoria em potencial. Uma fonte de mais-valia, de lucro, de renda, mais-valia, de lucro, exatamente. Exatamente. Ele olha ali e diz, o que eu vou... Então, o sistema capitalista, qual é a visão dele? Você liga a televisão, que ele diz o crescimento econômico. Você só vai falar em crescimento econômico, que é PIB. A conta é toda essa. Né? Não, porque decresceu, porque cresceu e tudo mais. Enquanto isso, se avança sobre os recursos naturais com a velocidade... a ponto que desde 1980, para a gente ter uma ideia, se quebrou, tá certo, a estabilidade, né, da natureza. Ou seja, nós estamos de 80 para cá, nós como um todo, gastando mais do que a natureza tem condição de repor. E não diga que é todo mundo não, porque a relação entre uma pessoa dos Estados Unidos e do Haiti é de 200 vezes, ou seja, um americano rico consome 200 vezes um haitiano pobre. Então não é um problema, como alguns querem colocar, de superpopulação no planeta, não é. É um sistema que é voltado para isso, para atendimento cada vez mais de uma minoria rica, de um superconsumo, tá certo? Que tem uma ideia de um crescimento ilimitado, como se não houvesse limites aos recursos naturais. No meio disso tudo, uma crise climática, tá certo, da emissão dos gases do efeito estufa, que nós já devíamos passar por uma transição. Uma notícia boa é que nós avançamos muito nas energias renováveis, mas vejamos aqui no estado do Ceará. O que é que aconteceu quando se perdeu a refinaria? Uma revolta na sociedade, entre aspas, principalmente nos meios políticos. Mas a refinaria é absolutamente insustentável aqui na nossa região. Por quê? Porque refinaria, siderúrgica, como a que está sendo construída, termoelétrica, como a que funciona lá no PECEM, elas são altamente consumidoras de água. São 1.000 litros por segundo. Se você juntasse numa... comparava uma cidade, o consumo de uma cidade exatamente, de 1 milhão de habitantes? Um consumo exatamente de uma cidade. Para você ter uma ideia, se nós juntássemos, por hipótese, porque já não tem mais a refinaria, a termoelétrica, a siderúrgica que está em construção e a refinaria, ela consumiria igual a cidade de Fortaleza. Então chega um momento que você diz, a água vai para onde? Isso para indústrias, tá certo? Que utilizam como combustível o carvão mineral, que é o combustível mais poluente, mais responsável, né, pela alteração do efeito estufa, portanto, não é um gás do efeito estufa altamente deletério, é o combustível do passado, o carvão. Num estado como o nosso, que tem sol e que tem vento e tudo mais. Então, você tem uma política equivocada. Você não ouve falar de plano estadual de mudanças climáticas. Você mal ouve falar, arranha um pouquinho ali, um plano municipal de mudanças climáticas, tá certo? Então, você tem políticas públicas que se desenvolvem como se nós não estivéssemos imersos numa crise global, tá certo? De repercussões imensas, né? Só para concluir essa parte, nós estamos no semiárido nordestino. Não? As previsões do IPCC para o Nordeste brasileiro são as piores possíveis. A transformação do semiárido numa região árida, que é um degrau para se transformar num deserto.
tá certo? E não vemos política de recuperação, Inhamuns tá já certo? Os Inhamuns, aqui nós temos algumas manchas já, né? Na região de Itauá, Inhamuns, tá certo? Nós temos ali na região do Jaguaribe também algumas manchas de desertificação, né? Nós estamos entrando no 4º ano de seca, tá certo? E vemos o governador mandar 3 secretários para Washington para resolver o problema do financiamento do aquário. Tá? Então, quer dizer, você vê, né, como é que se está a política. Agora está se assombrando, pediu aos deputados para ter recurso para seca. Né? Nós vivemos numa bolha. Fortaleza está resolvido o problema da água, exatamente porque tem um canal da integração, o Eixão, que traz água para cá. Mas o resto do Ceará vive, tá certo, uma situação já de colapso no meio do ano. Imagine quando chegar o final do 2º semestre. Muito bem, vereador João Alfredo, qual seria, então, a solução, de que maneira essas políticas públicas, o envolvimento da sociedade, dos movimentos sociais, um plano que possa tratar essas mudanças climáticas, exatamente fazendo, a partir das previsões, fazendo as prevenções, os planejamentos ideais, né? O senhor vai falar sobre isso no próximo bloco, tá bom? No próximo bloco do plenário da cidade, a gente volta em instantes a conversar com o vereador do PSOL de Fortaleza, João Alfredo. Para ver imagens chocantes e de forte impacto emocional. Mas, por favor, não tire os seus filhos da sala. As crianças e os adolescentes são as maiores vítimas do crack. É uma droga tão devastadora que pode viciar logo na primeira vez e provocar as piores consequências. Prostituição, roubos e assassinatos são algumas delas. Não feche os olhos para esta realidade. Crack, nem pensar. Estamos de volta com o programa plenário da cidade. Estamos conversando com o vereador do PSOL, João Alfredo, parlamentar que é professor de Direito Ambiental, teve a experiência de um mandato na Câmara Federal e 3 mandatos no Parlamento do Estado do Ceará. O vereador, inclusive, será homenageado hoje na Assembleia Legislativa pelo seu ativismo, pelo seu trabalho incessante na defesa do meio ambiente, das políticas públicas de meio ambiente, enfim, desse movimento consciente, do consumo consciente, enfim, para que haja uma sustentabilidade no planeta. O vereador reconhecido será homenageado hoje pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Vereador João Alfredo, o senhor falou sobre muitas causas, muitas consequências da pouca atenção, ou de uma atenção mínima, né, às questões climáticas, às mudanças climáticas, dos poderes públicos. E de que maneira isso poderia ser, não sei se há ainda como recuperar, mas de que maneira haver se conseguir uma diminuição desses efeitos, né? Estabelecer políticas públicas, planos, o envolvimento da sociedade, dos próprios governos, para minimizar esses efeitos, né? Por onde esse trabalho iniciaria? Bom, essa é uma tarefa hercúlea, né? Isso aí, para o grau que nós chegamos já de devastação e tudo mais, não é? Nós que nos reivindicamos ecológicos e socialistas, ecossocialistas, nós achamos que para, vamos dizer, haver realmente uma mudança que possa a humanidade ingressar numa nova forma de convivência com o ambiente natural, respeitosa, tá certo? Não mercantil, nós teríamos que mudar o sistema mesmo. Ó. Nós somos ecossocialistas porque nós achamos que o capitalismo, o sistema produtor de mercadorias, tá certo? É o responsável pela crise que a gente está vivendo. Então priorizar o meio ambiente como saúde, educação e segurança e meio ambiente, só isso, é preciso realmente mudar esse mudar só isso não sistema. adiantaria. Agora, seria mudar o sistema de consumo. Claro, você tem que mudar o sistema no seguinte sentido. Você não pode mais achar que a natureza ela é uma mercadoria. Começa logo por aí. Tá certo? Nós não podemos olhar a natureza como aquele que olha como é que eu vou transformar aquele bem natural numa mercadoria, né, para se transformar. Você tem que
impor limites ao crescimento. Em alguns locais se fala já em decrescimento, no sentido de diminuir, não é, a produção e o consumo exagerados. Não é? Você tem que mudar a sua forma de ver. Passa por uma distribuição também de renda. Claro, claro, porque veja, quando eu falo em decrescimento, né, evidentemente que eu estou tratando de um mundo desigual. Num mundo desigual, tá certo? Aos que têm um consumo absolutamente insustentável, e exagerado e depredatório, e há aqueles que não consomem nem o básico. Por isso é que nós temos que pensar na igualdade também. Né? Se nós somos ecologistas e humanistas, nós temos que fazer a conciliação desses dois aspectos. Né? Para isso, há um conceito novo, tá certo? Novo, assim, para nós, mas é um conceito antigo, ancestral, né, dos povos andinos, que é o chamado bem viver. Né? O bem viver, ele trabalha com um conceito diferente da qualidade de vida. A qualidade de vida, quando ela foi colocada para o debate aqui, ela estava muito ligada ao consumo, a um certo bem-estar material. A um tá padrão, certo? A um padrão de consumo e tudo mais. Né? O bem viver, ele vem numa outra forma de pensar. Né? Quer dizer, veja, é tão interessante hoje quando nós temos que olhar para essas comunidades tradicionais e olhar que a forma da relação delas, né, com o seu ambiente natural podem nos inspirar. Né? Tem um dado que eu falo muito para os meus alunos. Quando alguém quer xingar outro, ele usa elementos da natureza. Falando, então, um cachorro, aquela é uma vaca, uma galinha, entendeu? É a lei da selva. Então, a natureza, ela perdeu, tá certo, a sua sacralidade para virar algo negativo. Mas por que isso? Exatamente para permitir que o ser humano, essa nossa espécie, pudesse extrair dela tudo que pudesse extrair até esgotá-la, esquecendo que nós somos natureza também. Então, lá nesses países, inclusive isso está refletido na Constituição do Equador, isso está refletido na Constituição da Bolívia, né? Esses países não separam, tá certo, o homem da natureza. Pelo contrário, veem o ser humano como parte consciente da natureza. E a natureza é vista como algo positivo. A expressão andina Pachamama quer dizer mãe terra, mãe natureza. Diferente do que nós usamos muitas vezes como algo depreciativo. Bom, isso seria a grande mudança. Mas nós já podemos ir fazendo alguma coisa. Ainda mesmo no sistema capitalista. Energias renováveis. Abolir, ou pelo menos fazer uma transição desse sistema baseado nas energias fósseis, no petróleo, no carvão, no gás mineral, principalmente, no carvão, tá certo? Para um sistema sustentável. Né? Então, a energia solar, por que não se pensa, no âmbito de um programa como Minha Casa Minha Vida, tá certo? A instalação de painéis solares nessas casas. É o ano todinho energia, por causa dos grandes interesses, das grandes distribuidoras de energia que estão aí, tá certo? Então, quer dizer, essa transição, ela já pode começar a ser feita. Outra questão, a questão dos agrotóxicos. Nós estamos sendo envenenados todo dia. O trabalhador que está lá, né, aspergindo, borrifando, né, os agrotóxicos, tá certo? Morrendo literalmente acometido de doenças como câncer. As populações, né? E os consumidores, que os traços dos agrotóxicos estão praticamente nas verduras e nas frutas que nós consumimos. Há uma alternativa, a agroecologia, a agricultura orgânica. Quer dizer, você já pode ir mudando esses padrões, tá certo? Aqui na nossa realidade. E uma questão fundamental para nós é a manutenção das nossas áreas verdes. Porque, veja, o equilíbrio climático está muito ligado exatamente ao trabalho fantástico que as árvores fazem, tá certo? De captura do CO2, tá certo? Né? Através do processo da fotossíntese. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma desarborização de Fortaleza, né? Então, nós tivemos o caso do Parque do Cocó, depois nós tivemos Dom Luiz, Santos Dumont, depois nós tivemos Bezerra de Menezes. Aí foram mais de 1000 árvores embora. Aí as pessoas dizem, mas você está replantando. Ótimo que se replante. Mas você pode pensar uma mobilidade urbana que possa ser casada também com a preservação do meio ambiente, com a proteção do meio ambiente. Nós temos que regulamentar essas áreas,
tá certo? Urgentemente, né? Então, há medidas, e outra questão é a questão do consumo d'água. Ó, a crise hídrica, né, virou essa questão nacional por causa da seca no sul e no sudeste, mas nós já vivemos isso historicamente. Aí você perguntaria, qual é a novidade com relação ao que nós estamos vivendo hoje? A novidade é que com essa época de mudanças climáticas, esses fenômenos eles se tornam mais intensos, mais fortes e mais recorrentes. Antes vocês passavam mais entre o período de seca e hoje elas praticamente vêm todas juntas, né? É importante que as pessoas tenham a sua própria consciência com relação à água, como, por exemplo, também com relação ao lixo. Claro que é, o desperdício individual. Mas o consumo humano corresponde a 18%. Grande parte da água está indo para a indústria e para a agricultura irrigada. Então, quer dizer, você tem que mudar o modelo que está aí. Tá certo? Você não pode admitir que você cria uma siderúrgica aqui, num estado como o nosso, tá certo? Que vai consumir mais de 1.000 litros d'água por segundo, tá entendendo? Numa situação que nós estamos vivendo de escassez, onde Crateús e Canindé já não tem água para beber. Então, para além do consumo consciente, é preciso da distribuição e da justiça hídrica. Olha, hoje nós temos conceitos... Nos casos mais graves e severos, reaproveitamento. De reaproveitamento, de reuso, tá certo? Dessa água. O que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, porque o que é que são essas grandes plantas industriais? Refinarias, termoelétricas, são fornos imensos. A combustão é altíssima, então eles precisam de água para circular permanentemente para não explodir, além da água que também vai sendo consumida, tá certo? Na produção do vapor. Então isso é um absurdo. Um absurdo que você esteja numa situação como essa. Já foi a FIEC, já foi lá e já estão preocupados como é que vai ser o abastecimento d'água de siderúrgica. Já estão pensando em dessalinizar a água do mar para siderúrgica. Mas aí vai ter também um consumo de energia. Então, quer dizer, você tem um sistema, tá certo? Que essas soluções que eles apresentam, elas não são razoáveis do ponto de vista econômico, social e principalmente ambiental. Então é preciso fazer uma mudança mais drástica. E as pessoas, os dirigentes principalmente, não estão vendo essa situação. Não estão vendo, né? Quer dizer, você falou, só para concluir, então o meio ambiente é prioridade. Claro, ele não deve ser um ministério, ele não deve ser uma secretaria, ele tem que estar em todas as áreas. O meio ambiente tem que estar na parte da indústria, na agricultura, no transporte, no desenvolvimento social. Ele tem que estar presente em todas as partes, todos os segmentos do governo. Exatamente. Ele é um tema tratar. Ele é um tema transversal, porque na verdade ele está relacionado exatamente com a forma como essa sociedade se apropria dos recursos naturais. Na última década, o Brasil pensou o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E agora esse plano ele ainda está no papel, não saiu ainda. Importantíssimo, viu? Quer dizer, eu acho que do ponto de vista de algumas leis, outras não, só rapidamente, nós tivemos retrocesso grande no Código Florestal, muito grande o retrocesso que nós tivemos no Código Florestal. Nós tivemos o retrocesso agora na Lei dos Recursos Genéticos também, não é? Inclusive desconhecendo a contribuição, né, das populações indígenas, das comunidades tradicionais. Mas o plano de resíduos sólidos é um plano importante. Tanto é que houve um lobby das prefeituras para tentar impedir que ele entrasse, né, em vigor. Veja, aqui mesmo, né, Fortaleza. Fortaleza não tem uma política de coleta seletiva por parte da prefeitura. Não tem. Se alguém quiser fazer a separação do seu lixo, tem que fazer ou entrar em contato com a associação ou com a cooperativa de catadores ou levar para alguns postos de empresas privadas que fazem isso. Coleta seletiva que é menos exaustão aos recursos naturais. Exatamente, porque na verdade a coleta seletiva, inclusive com um processo de capacitação, de valorização do catador, ela é fundamental. Primeiro, porque ela economiza materiais e energia. Se eu estou reciclando, se eu estou reutilizando, é menos matéria, portanto, menos recursos que eu estou retirando da natureza, é menos energia para produzi-la, né? Segundo, nós estamos diminuindo, né, o que está sendo jogado de forma absurda no nosso aterro sanitário. Nós já temos aquela montanha de lixo que é o Janguruçu.
que aquilo ali durante décadas vai continuar poluindo o Rio Cocó, né? Através exatamente, né, do chorume, né, que percola, né, que penetra o solo e que vai para o rio. Agora nós Inclusive é rico em energia. É rico em energia, isso aí pode gerar, através de biodigestores, tá certo? Energia elétrica. Algumas cidades já fazem isso, não é? Já aproveitam o metano, que é o gás, não é? Que sai dali para gerar energia. Se nós formos ao aterro sanitário metropolitano oeste de Caucaia, onde está o lixo da região metropolitana, ele está entrando já no seu limite. E você está enterrando ali lata, você está enterrando ali vidro, você está enterrando ali papel, tá certo? Que poderia estar sendo aproveitado. E por último, mas não menos importante, você poderia dar dignidade aos catadores, no sentido de que eles organizarem cooperativas e associações, eles não tenham que ficar vagando a cidade, que isso é uma vergonha para nós, tá certo? Levando aquela sucata de geladeira, aqueles carrinhos, tá certo? Madrugada adentro e, inclusive, serem sujeitos aos atravessadores, né? os chamados deposeiros. Nós não temos política. A preocupação da prefeitura de votar uma política de resíduos sólidos era para multar os grandes geradores. Tudo bem, eu acho que tem que multar porque, inclusive, o gerador de lixo é responsável pelo seu lixo. Não é que eu seja contra, mas qual é a política que ela tem para a cidade como um todo, do ponto de vista da coleta seletiva e da reciclagem? Não tem. E nós aprovamos aqui nesta casa, por um projeto de lei da minha autoria, um pequeno abatimento, que foi o que eu consegui na época da gestão da Luiziane, de 5% para quem, tá certo, fizesse a coleta do IPTU, para quem fizesse a coleta seletiva e destinasse para associações e cooperativas de catadores. Nem a gestão passada da Luiziane se interessou, nem a gestão atual se interessou. Vereador João Fredo, essa semana é uma semana de atividade, já chegamos praticamente ao final do programa, né? Posso dizer que é uma pena, né, porque é um tema muito importante e Vossa Excelência tem um conhecimento muito rico, aprofundado sobre esse tema e outros mais, mas esse tema é um tema que o senhor trata de maneira muito responsável e a gente gostaria que o programa fosse mais extenso, mas infelizmente a gente está chegando ao final. Mas gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a programação dos movimentos sociais na cidade, por ocasião, em alusão à Semana do Meio Ambiente. Olha, isso é interessante porque já os movimentos sociais, ambientais, ecológicos de Fortaleza já vêm há alguns anos, não é? Fazendo essa semana. Essa semana começou no domingo com a bicicleta nas áreas de Lagoas e Fortaleza, né? Na segunda-feira nós tivemos defesas de monografias, tá certo? Até 2 alunos meus defenderam monografias muito interessantes, né? A Nayara Carneiro sobre o Ocupe o Cocó e o Direito à Resistência e o Jodiel de Lima sobre o planeta Terra como sujeito de direitos, né? Nós temos tido debates nas escolas, tá certo? Nós teremos na quinta-feira, portanto, amanhã, a abertura do encontro ecossocialista do pessoal à noite e durante o dia visita, né, aos indígenas, aos Anassé, né, em Caucaia e São Gonçalo, pela manhã, à tarde aos índios Tapeba, tá? No dia mesmo do meio ambiente, no dia 5, haverá uma vasta programação na Praça do Ferreira e tudo isso culminará no dia 7 de junho, tá certo? Com a tradicional, que inclusive está incluída no calendário oficial de Fortaleza, Festa da Vida, que é promovida pelo Movimento Proparque, né? Que é coordenado pelo Ademir Costa e pela Luísa Vaz, né? Mas que tem a participação ampla de vários movimentos, com debates, com apresentações, tá certo? Como, né, a culminância, né, de toda essa semana que procura, inclusive, apoiar essas lutas socioambientais, debates, tá certo? E hoje à tarde, né, nós teremos na Assembleia Legislativa, como você já falou, né, uma sessão solene, né, promovida pela Comissão do Meio Ambiente, onde alguns ambientalistas serão homenageados. Para mim é honra, estou muito honrado, seria uma das pessoas homenageadas, né, ao lado da professora Raquel Rigoto, do professor Alexandre Costa, da professora Marta Arruda, da família do Zé Maria do Tomé, que foi vítima em 2010 de assassinato na luta contra os agrotóxicos em Limoeiro, e do secretário de Meio Ambiente, Arthur Bruno. Então, eu queria, portanto, aproveitar e agradecer, né, essa honraria, não é,
que me faz muito feliz, e convidar para, evidentemente, quem puder participar. É um horário à tarde, né, às 3 horas da tarde, não é um horário tão fácil para todo mundo participar desse evento, que é um evento, né, onde nós estaremos discutindo disso. E vamos lembrar, né, vamos aproveitar lá aquele momento para cobrar do secretário do Meio Ambiente a regulamentação do Parque do Cocó. Né? Essa é uma luta antiga de mais de 30 anos, tá certo? E esse parque vem sendo comido aí pelas beiradas, tá certo? Por obras públicas, pela especulação imobiliária. E eu queria aproveitar, Paulo, aqui já na conclusão, para pedir que a Câmara também faça a sua parte. Tá? Nós tivemos um episódio aqui muito difícil, né? Que foi aquele projeto de lei das zonas de proteção ambiental. Algumas delas foram ampliadas e nós apoiamos, mas houve redução de algumas. E nós, então, conseguimos impedir, né, que se destruísse as margens do pequeno riacho Parrião, né, que fica ali entre o Montese e a Vila União, né, ali por trás do Instituto de Pesos e Medidas. Né? Então, há uma luta pela criação do Parque Parrião 3, eu quero destacar isso. E nós temos 2 projetos de lei criando áreas de relevante interesse ecológico na cidade de Fortaleza. Proteção. Um vem desde 2011, né? Não entendo por que essa resistência, porque é um projeto que tem apoio da Universidade Federal do Ceará, que é a área da Matinha do Pici, né? Que fica ali em torno do açude de Santo Anastácio, né? lá no campus da Universidade Federal do Ceará, no Pici. E o outro que nós entramos agora neste ano, de um mês para cá, aproximadamente, que é a área de relevante interesse ecológico, a área do enclave do Cerrado. Né? Às vezes as pessoas pensam, nós estamos na região do semiárido, o nosso ecossistema litorâneo é a chamada Mata do Tabuleiro, né? Ou os manguezais, né? Ou as dunas. Né? Então nós temos, inclusive, a preservação, a Matinha do Pici é uma mata de tabuleiro, a área das dunas do Cocó, que nós aprovamos na legislatura passada, é uma vegetação típica de litoral, né? Mas nós temos aqui na cidade dos funcionários, ali no terreno dos Correios, né? Um fragmento de vegetação do Cerrado. Vejam, talvez o Cerrado mais próximo nosso esteja ali no sul do Piauí, tá certo? O Cerrado mesmo, ele está no oeste da Bahia, ele está no Mato Grosso, em Goiás, né? A mais típica da região centro-oeste. Mas por alguma razão, de uma forma natural, tá certo? Nós temos espécies do Cerrado, né? que é uma preciosidade do ponto de vista ecológico, né? Uma área representativa, ali na Oliveira Paiva, tá certo? Então nós apresentamos um projeto de lei criando a área relevante de interesse ecológico do Cerrado, tá certo? Então eu queria fazer um apelo aqui aos meus colegas vereadores, que nós pudéssemos, na legislatura passada, nós aprovamos a área das dunas do Cocó, ainda está protegida, os caras tentam derrubar na justiça, mas as dunas ainda estão protegidas, né? A prefeitura, na gestão da Luiziane, criou a área de proteção ambiental e o parque das dunas da Sabiaguaba, né? Mas o governo do estado está prometendo fazer o Parque do Cocó definitivamente, né, regulamentar definitivamente, mas a Câmara poderia, tá certo, nessa legislatura, vamos dizer, consagrar mais 2 áreas de proteção para a cidade de Fortaleza. Fortaleza tem apenas 4 metros quadrados, aproximadamente, de área verde por habitante, quando a Organização Mundial da Saúde fala no mínimo de 12 metros quadrados. Então a gente tem que proteger o que nos resta, tá certo? E aí, tá certo? Eu acho que a melhor forma de fazer uma Semana do Meio Ambiente seria, né, aprovar projetos de interesse da comunidade que possam legar para gerações futuras uma cidade menos quente, menos cinza e mais verde, tá certo? Como a nossa cidade de Fortaleza. Vereador João Freire, do pessoal, obrigado pela presença importante do senhor aqui no programa plenário da cidade. Bom dia. Eu que agradeço. Agradeço mesmo. Obrigado a você também, telespectador. Obrigado, telespectadora, pela honrosa e qualificada audiência ao programa plenário da cidade. Vamos agora à sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Fortaleza, ao vivo. Até o nosso próximo encontro. Bom dia. Pode respirar fundo. Agora os